folks, and welcome to this class. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje nós vamos aprender personal information. Repeat, personal information. Informações pessoais. Essa é a aula 2. Essa é a aula 2 do nosso curso. Na aula 1, se você não assistiu a aula 1, em algum lugar desse vídeo, aqui embaixo ou no próprio vídeo, você vai encontrar um link para a aula 1. Eu recomendo que você assista a aula 1 desse curso. Se você não assistiu, você deve assistir, porque muitas das informações que nós aprendemos lá, vamos usar nesta aula. Então, clique em algum lugar aqui para assistir se você não assistiu. Se você já assistiu, vamos então. Let's get started. Vamos continuar, vamos começar. Ok, personal information. É uma aula extremamente importante. É uma aula bem básica, bem iniciante, mas é uma aula importante. Por quê? Porque você vai utilizar esse tipo de conhecimento na hora que você vai conhecer vai fazer uma nova amizade, vai conhecer uma pessoa, a pessoa vai te pedir informações, vai perguntar sobre você, e você vai aprender nesta aula a perguntar sobre a pessoa. Por exemplo, no check-in do hotel, você vai precisar fornecer informações para fazer o seu check-in lá no exterior, ou, por exemplo, no aeroporto, quando o oficial ou a alfândega pergunta a você informações, pede informações básicas para você. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é qual o seu nome. Então, what's your name? Repeat, what's your name? E essa frase, what's your name, essa pergunta, ela pode ser pronunciada de diversas formas. Você pode encontrar também alguns nativos que dizem, what is your name? Repeat, what is your name? Ok? Repeat, what is your name? Eu particularmente gosto muito dessa pronúncia e utilizo essa pronúncia no meu diálogo, na minha fluência, na minha conversação. What is your name? Ou repeat, what is your name? Outra pronúncia, what's your name? What's your name? Que é a mais comum. What's your name? Repeat, what's your name? Ok, my name is Gabriel. Você vai dizer, my name is Gabriel. My name is, e o seu nome? Meu nome é Paulo. My name is Paulo. My name is Roberto. My name is Carlos. E aí você vai dizer seu nome. Claro, não existe tradução de nome próprio, não existe tradução, mas existe sim o sotaque. Claro, às vezes eles podem pronunciar Paulo, porque o O, né? O O se pronuncia O. Então, Roberto. Então vai ter uma diferença aí de pronúncia, sim. Não que os nomes devem ser traduzidos. Roberto é Roberto, não é Robert. Ok? Então vamos lá? Mais uma vez. What's your name? Repeat. What's your name? My name is Gabriel. No meu caso, my name is Gabriel. Aí você diz, my name is o seu nome. Repeat. My name is... E agora vamos aprender a perguntar qual o seu primeiro nome. Ok? Então você pode encontrar também, a pessoa pode perguntar para você qual o seu primeiro nome. Então agora vamos aprender como se pergunta qual o seu primeiro nome. What's your first name? First. Primeiro. Repeat. First. Ok? What's your first name? Repeat. What's your first name? My first name. My first name. Lembre-se que name termina pela vogal E, precede consoante, o E não tem som. Palavras em inglês que têm essa característica, termina pela vogal E, precede consoante, o E não tem som. Name. Name. Não é name me, ok? Name. Like. Love. Five. O E não tem som. Então vamos lá? Name. Então mais uma vez, qual o seu primeiro nome? Repeat. What's your first name? What's your first name?
E eu respondo, my first name is Gabriel. My first name is Gabriel. Na verdade, meu primeiro nome não é Gabriel. Meu primeiro nome é Nereu. Então, se eu fosse dizer Nereu, em inglês seria Nero. My first name is Nero. O segundo nome, Gabriel. Se eu quero o nome do meio, eu vou perguntar, what's your middle name? Repeat. What's your middle name? Middle, meio, ok? Repeat, middle. What's your middle name? Ok, one more time, mais uma vez. What's your middle name? Qual o seu nome do meio? My middle name is Gabriel. My middle name is Oliveira, Lima, Torres. Você vai dizer o seu middle name. My middle name is... Se não tiver um middle name, você fala, não tenho middle name. Middle name, no middle name, ok? Nenhum não tem middle name. Repeat, middle, middle, meio. What's your middle name? My middle name is Gabriel. Ok, e agora vamos perguntar o último nome, o sobrenome, o seu último nome. Como se fala último nome em inglês? Last name. Repeat, last name. Último nome. One more time, last name. Então, você aprendeu qual é o seu, what's your, né? What's your name? Agora é só substituir. What's your last name? Repeat. What's your last name? My last name is Cardiff. Repeat. My last name is Cardiff. Esse é o meu último nome. My last name is... E o seu último nome? Oliveira, Pereira, Silva. Qual é o seu último nome? What's your last name? What's your last name? My last name is... E o seu último nome. Ok? Agora vamos aprender a perguntar qual o seu endereço. Ok? Qual o seu endereço? What's... Né, já aprendemos qual o seu. What's your address? What's your address? What's your address? What's your address? E aí você diz, geralmente você diz o número, né? E depois, e no formato americano, por exemplo, primeiro vem o número, depois o nome da rua, depois a cidade, o estado e o zip code, que é o CEP, ok? Então, por exemplo, my address is 6506 Hidden Lake Circle Street. Então eu disse 65, que é 65, ou que é o zero, você pode dizer zero ou 6506 Hidden Lake Circle Street. Ok? Hidden Lake Circle Street é o nome da rua. Hidden Lake Circle Street. Street é rua. Richland, que é a cidade. Michigan, que é o estado de Michigan. Richland, Michigan. Aí, se for dar completo, com zip code. My zip code is 4903. 4903. Perceba que zero você pode pronunciar zero ou o. Ok? De novo. My address is 6506. Repeat. My address is 6506 Hidden Lake Circle Street. Repeat. Hidden Lake Circle Street. Richland, que é o nome da cidade. Repeat. Richland, Michigan, que é o estado de Michigan.
ok? E aí você fornece o seu endereço. Zip code, se precisar do zip code, aí você diz 49083. 49083. 49083. No caso, é um exemplo. Você diz o seu zip code. Qual que é o seu CEP? Qual que é o seu zip code? Ok? Alright. Tem outra maneira de você perguntar onde você mora, que é mais comum. Where do you live? Repeat. Where do you live? Where do you live? A pessoa pode perguntar, where do you live? Where, que é onde, do you live? Live é viver, morar. Where do you live? Aí você responde, I live at, e vai dar aquele endereço completo. No nosso exemplo fictício, I live at 6506 Hidden Lake Circle Street, Richland, Michigan. Zip code 49083. Mais uma vez, I live at 6506 Hidden Lake Circle Street. Posso dizer a cidade, então digo in, né? Preposição in para cidades. In Richland, Michigan, que é o estado. Zip code 49083. 49083. Poderia dizer 49083, ok? Ok, então a pessoa pode perguntar, where are you from? Também outra forma de perguntar, de onde você é? Where are you from? Da onde você é? Né? Onde, é que em inglês a ordem fica um pouco diferente do português. Onde é você de? Né? Where are you from? Repeat. Where are you from? Aí você responde, I am from, se você quiser dizer a cidade. I'm from Americana. I'm from São Paulo State. Eu sou do estado de São Paulo. I'm from São Paulo State. I'm from Americana. I'm from Brazil. Então você pode dizer de onde você é. I'm from, repeat, I'm from, e você diz a informação que você quer fornecer. Se é a cidade, se é o estado, se é o país. Então, repeat, I'm from Brazil. Repeat, I'm from Brazil. Ok? E aí, nós podemos perguntar também utilizando aquele modelo, what's your, né? No caso, se você sabe o vocabulário country, que é país, repeat, country, que é país, como cãibra, não country. Já ouvi muita gente dizendo country. Country, não existe essa pronúncia. É country. Então, se você sabe country, repeat, country. Então, você pode usar o modelo, como você disse, what's your name? Você pode dizer, what's your country? Repeat, what's your country? My country is Brazil. Repeat, my country is Brazil. Ou você pode dizer, what's your city? Repeat, city, que é cidade. What's your city? My city is Americana. E se você sabe dizer estado, state, você pode dizer, what is your state? Ou, contraído, what's your state? My state, I'm from, ou my state is São Paulo. Ok? Então nós exploramos aí as possibilidades de obter ou fornecer informações sobre de onde você é, onde você mora. A pessoa pode perguntar, what's your zip code? Ok? Repeat, what's your zip code? Aí você responde o seu zip code, o seu CEP. Né? Então, sempre usando esse modelo, claro, é muito mais fácil usar o modelo do what's your country, what's your name, what's your address, what's your hometown, what's your hometown. Hometown significa a sua cidade de origem. Né? Hometown. Town
é como cidade. Town, hometown, cidade natal. What's your hometown? My hometown is São José dos Campos. E aí você diz a sua. My hometown is... E aí você completa, ok? Alright. E agora, telefone. Você precisa obter o telefone da pessoa. Mesma coisa. What's your phone number? Repeat. What's your phone number? Phone number é a abreviação de telephone number. Então, telephone, as pessoas dizem simplesmente phone. Telephone, phone. Novamente, a palavra termina pela vogal E, precede consoante, então o som vai ser phone, ok? What's your telephone number? E aí, é claro, você precisa pelo menos saber os números de 0 a 9, né? 0, vamos lá comigo? Repeat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha, 8, não vai falar H, que H é H, o T tem que ser seco e bem pronunciado, 8, 9, 10. Então, se eu pergunto, what's your phone number? Você pode dizer o seu número de telefone com area code ou sem area code. Eu vou dar o telefone com area code. My telephone number is area code 1919, ok? My phone number is 994884556. My phone number is 994884556. Ok? Então a pessoa pode perguntar, what's your area code? Que é o DDD. Repeat, what's your area code? What's your area code? Area code seria o DDD 19. No meu caso, 19. Se você for fornecer o seu número de telefone, aí você vai dizer o seu número, usando aí os números, né? 994880556, por exemplo. E aí nós vamos a perguntar a idade. Podemos perguntar qual a sua idade ou quantos anos você tem. O mais comum em inglês é How old are you? E é bem interessante porque eles perguntam quanto velho você é. Mesmo que seja um bebezinho, mesmo que seja bem novo, é How old are you? Repeat. How old are you? Repeat. How old are you? Você viu que eu fiz um blending? How old are you? Eu fiz tudo juntinho, né? O som. Repeat. How old are you? Quantos anos você tem? Podemos perguntar a idade. Idade em inglês é age. Termina pela vogal E, ó. Repeat. Age. Age. Então, qual a sua idade? What's your age? Repeat. What's your age? E aí você pode responder, my age is, supondo, 25, 35, 28. Você vai aprender a dizer o número da sua idade, né? 28, 30, 35, 40. What's your age? Repeat. What's your age? My age is... Aí você fornece a sua idade. Ou você pode perguntar, how old are you? Nesse caso, se a pessoa te pergunta, how old are you? Você tem que responder no modelo I am. Não é I am. Eu já vi muita gente por aí no YouTube ensinando yam. Não tem yam, tá? Não é yummy, não é yam. É I am. I am. Ou am. I am. Então, I am 35 years old. Um exemplo. Eu sou 35 anos de old.
Porque a pergunta é how old are you? Repeat. How old are you? Your turn. Sua vez. How old are you? I am, né? I am, não I am, é I am 35 years old. Repeat. Pode contrair. I'm 35 years old. Ok? Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Se a pessoa perguntar a sua profissão, o que você faz, qual a sua profissão, como que você ganha a vida. Então, existem expressões para dizer do que você vive, né? Mas eu vou começar com o básico. What's, que é o que nós aprendemos. What's, que é o que, ou qual é. Your job. Repeat. Job. Job. Profissão, trabalho. Repeat. What's your job? Repeat. Your turn, sua vez. What's your job? My job is to teach. Ensinar. To teach. Ensinar. I'm a teacher. Eu sou um professor. Repeat. Teacher. Não é pechincha, hein? Não é teacher. Teacher. Repeat. I'm a teacher. Ok? I teach. Eu ensino. Então, what's your job? Repeat. What's your job? Qual a sua profissão? My job is to teach. Ou teacher. My job is teacher. My job is teacher. Ok? What's your work? Também podem perguntar. What's your work? Qual o seu trabalho? What's your work? Repeat. What's your work? One more time. What's your work? Qual o seu trabalho? I'm a teacher. Repeat. I'm a teacher. Não é I am. Não tem am, ok? I am a teacher. Ou I'm a teacher. Ok? E outra maneira de perguntar é how do you make a living? Ok? Ou what do you do for a living? Esse for a living é para viver, né? For a living, essa expressão. Pode ser que você também encontre, se depare com essa expressão. What do you do for a living? I teach. I'm a teacher. Repeat. What do you do for a living? O que você faz para viver? Né? Ou how do you make a living? Como que você ganha vida? Repeat. How do you make a living? I teach. I'm a teacher. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Thank you very much for this class. Thank you. Muito obrigado por essa aula. Se você ainda não faz parte da nossa lista para receber as aulas, apostilas das aulas, inscreva-se na nossa lista. A nossa lista é lista, entre no seu navegador, digite lista.globalup.com.br. Ou pode ser que esteja aqui em algum link, aqui nesse vídeo, para você se inscrever na lista. Se você ainda não assinou, não se inscreveu no nosso canal, nós temos o canal no YouTube, basta clicar inscrever-se no botão vermelho, inscrever-se. Ali você tem uma configuração que você pode ser notificado toda vez que uma nova aula for publicada. Thank you very much and see you next class. Bye!